Vamos ver esse exemplo aqui. Essa medida aqui me deu 3,7 centímetros. Essa segunda medida aqui me deu 4,3 centímetros. Qual está certa? 3,7 ou 4,3? Aqui estaria normal, aqui estaria aumentado. Então, nós temos de ver o que está produzindo isso. Na realidade, nós temos de ver, antes de ir fazer a medida, nós temos de saber o que nós vamos encontrar lá atrás. Então, não é pegar um eco bidimensional e passar o feixe, a linha do eco unidimensional e sair medindo. Vai lá atrás e vê o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo lá atrás. Nós temos uma veia pulmonar entrando nessa região. Olha só, nitidamente uma veia pulmonar entrando nessa região. Está ali a veia pulmonar. Então, o que ocorre nessas medidas? É simples de entender. Se nós estamos em uma determinada região onde não entra na veia pulmonar, como é o caso aqui, essa aorta, nós temos a aorta descendente torácica lá atrás. Então, aqui está a aorta descendente torácica. Então, na frente da aorta descendente torácica, repare, a parede está retinha. Então, essa é a parede atrial. Agora, reparem aqui o que acontece. Olha o que acontece. A parede atrial vem aqui e, de repente, cai. Ou seja, aqui, nesse corte que nós estamos fazendo, nós estamos, na realidade, fazendo um corte que está indo da parede posterior da aorta aqui até a entrada de uma veia pulmonar. Então, nós estamos medindo dentro da veia pulmonar. E se você medir dentro da veia pulmonar, é óbvio que o lado esquerdo vai ser bem maior. Então, é outra condição que faz com que nós tenhamos medidas erradas com uma certa frequência. Ou seja, além do lobo lateral, a presença de veia pulmonar que entre nessa região. Outro exemplo. Alguns exemplos são difíceis. Olha esse daqui. Ó. Aqui tem uma veia pulmonar. Nós estamos já vendo, antes de fazer a medida, que tem uma veia pulmonar entrando aqui, vai trazer problemas, certo? E a gente vê o seguinte, é impossível você chegar a fazer uma medida unidimensional que passe antes da veia pulmonar, porque toda a entrada dela ela tem uma entrada bem larga. Então, qualquer medida que nós fizermos aqui vai sempre cair dentro da veia pulmonar. Então, qual é a solução? Se nós fizermos uma medida aqui, ó, entrando dentro da veia pulmonar, nós estamos com 5 centímetros, extremamente grande. E a gente está vendo que esse lado esquerdo não está aumentado. Isso aqui é basicamente realmente a área de uma veia pulmonar. Então, o que nós fazemos? Aí nós teremos de fazer uma medida que não tenha resolução temporal para saber qual o ponto mais dilatado, ou melhor, qual o ponto de maior diâmetro no final da sístole do átrio, certo? Para fazer a medida, mas iremos medir pelo eco bidimensional. Certo? Ou seja, fazendo uma medida oblíqua, uma medida que requer resolução lateral nesse ponto e naquele ponto, portanto não é uma medida perfeita, certo? Mas sem dúvida alguma indica no seu 3.4, entendeu? Algo muito mais real do que essa medida de 5 centímetros, certo? 5 centímetros aqui é porque estamos entrando dentro da veia pulmonar. Então, sempre o olho na veia pulmonar, porque ela realmente engana. Outro exemplo aqui. O que nós vamos medir? Quando a gente vê alguma coisa assim tão perfeita como está aqui, entendeu? A gente já sabe que isso aqui é a aorta descendente torácica. Então, nós temos aqui 3,4 centímetros. 3,4 centímetros. E nós temos aqui, mesmo sabendo que isso aqui é um lobo lateral pequenininho, certo? Nós temos 4,2 centímetros. 3,4 ou 4,2? Nesse momento aqui, nós vamos, antes de chegar a esse momento, na realidade, entendeu? Nós já deveríamos ter olhado o que nós vamos encontrar lá atrás. Então, vamos ver o que nós vamos encontrar lá atrás. Eis o que nós vamos encontrar lá atrás. Em uma determinada região, perfeita, certo? É logo depois da aorta. Ó, aqui está. Logo depois da aorta descendente torácica, você encontra a parede. Mas repare o que acontece logo em seguida. Logo em seguida, você tem a entrada de uma veia pulmonar. Certo? Você tem uma entrada de uma veia pulmonar que entra bem aqui. Não está sendo tão bem demonstrada nesse corte, mas vai ser visto melhor em outro corte.
Mas repare, ali entra uma veia pulmonar. Melhor visto, na realidade, aqui, olha esse corte aqui passando em frente à aorta. E olha esse outro corte aqui, ó. Como ele entra bem em uma veia pulmonar naquele paciente. Então, a presença da veia pulmonar vista inicialmente, antes de qualquer coisa, olha aqui, ó, antes de qualquer coisa, antes de fazer a medida, notar que existe uma veia pulmonar ali é importantíssimo antes de você fazer a medida para saber se você pode estar caindo em uma região indesejada. Outro exemplo, 5.2, 5.1.8, 5.2 centímetros, estaria aumentado. 4 centímetros, estaria no limite máximo do normal. Qual a medida certa? Não sei. As duas estariam, em princípio, perfeitas. Vamos ver o que está acontecendo aqui. É fácil ver o que está acontecendo. Repare que, primeiro, tem um lobozinho lateral ali, ó, que é esse pequeno lobo lateral que você vê aqui, ó, certo? É esse pequeno lobo lateral que você vê aqui. Mas ele cobre o quê? Ele cobre uma entrada de uma veia. Olha o lado esquerdo aqui, a parede lateral esquerda vem aqui e de repente cai aqui. Tem uma veia entrando por aqui. Então, essa medida feita nesta região vai passar por um lobo lateral muito fininho e logo em seguida vai atingir uma entrada de uma veia. Então, aqui está. Passando nessa região, passa por um lobo lateral muito fininho e depois atinge a entrada da veia. Por isso é que deu 5,2 centímetros. E aqui? E aqui, na realidade, certo? Nós podemos ver que essa daqui é a parede. Essa daqui é que se mexe, certo? Aliás, o lobo lateral, inclusive, está até na mesma altura da parede. Então, nós vamos fazer uma medida um pouco mais baixa, passando por aqui, de forma que atinja esta região, e não aquela região que ali se encontra. Outro exemplo. Olha essa veia pulmonar aqui, ó. Olha como é que essas veias podem entrar realmente bem posteriormente. É muito frequente isso. Certo? Aqui, no caso, não deu grande diferença em medida. Aqui nós temos 3,6 e aqui, ali dentro da veia. E aqui, fora da veia, nós temos 3,3. É mínimo. Isso aqui, inclusive, está dentro até do erro, independente da veia pulmonar. Mas repare, é algo relativamente frequente. Ter uma veia pulmonar em áreas onde o nosso feixe unidimensional vai passar. Olha um exemplo em que a gente vai fazer algo meio complicado, digamos assim. Certo? Repare, aqui eu estou vendo o quê? Aqui eu estou vendo que tem a aorta, certo? Mas a parede atrial cai subitamente para aqui para trás, certo? Portanto, temos aqui a entrada de uma veia pulmonar. O problema é o seguinte, como é que nós iremos medir algo que atinja essa parte aqui? Vai ficar muito oblíquo a aorta. Então, nós podemos utilizar o seguinte parâmetro. Repare, existe um lobo lateral. É um lobo lateral intenso, como aqui está sendo visto, certo? Mas esse lobo lateral, onde nós podemos passar o eco unidimensional, que seria mais ou menos aqui, se encontra exatamente na mesma altura da parede. Então, eu posso medir daqui até o lobo lateral, sabendo que é um lobo lateral, porque atrás está uma veia que seria mais profunda, daria um ato esquerdo mais aumentado. Então, eu vou medir por aqui, atingindo o lobo lateral, porque eu sei que ele está no mesmo nível da parede, certo? Então, está aqui, ó. Esse daqui é entrando dentro da veia pulmonar, olha lá. Certo? Ali é a veia pulmonar. Entrei dentro da veia pulmonar, obtive um ato de 4,8. E aqui? Aqui eu estou medindo mais em direção ao ápice, certo? Pegando esse lobo lateral. Isso aqui é o lobo lateral, certo? Aqui é a parte lá de trás da veia. Mas estou pegando o lobo lateral, por quê? Primeiro porque eu vejo que existe certo movimento ali, então estou pegando parte de parede também que entra em certos momentos no feixe. Mas o lobo lateral aqui está sendo representativo da altura da parede lá atrás. Então, eu posso medir até ele. Está me dando 3,2 centímetros e vai estar
uma medida muito mais fiel, em termos de um lado esquerdo que não está aumentado, do que pegar 4,8 e dizer que esse lado esquerdo está aumentado. 6,9,7, que seria 4 centímetros, o limite máximo do normal. Okay? E aqui nós temos a 5,1 centímetros. Repare que aqui eu praticamente estou perto do anel. Eu fiz uma passagem na horta, entendeu? Onde já é mais via de saída do que a horta. Isso aqui é a medida mais padronizada, certo? Ou seja, você medir quando as paredes aórticas são paralelas e você esteja absolutamente perpendicular a essas paredes. Essas paredes estejam bem vistas e as cúspides bem vistas. Então, tradicionalmente, essa é a medida que estaria indicada. Só que aqui eu tenho 5,1 centímetros. 5,1 centímetros, e estou vendo nitidamente que eu estou dentro de um lago venoso lá, praticamente, certo? Aqui eu estou medindo mais no anel. E tenho 4 centímetros, que é o limite máximo do normal. Então, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de me valer aqui, ó, olha só. O lado esquerdo, olha essa veia pulmonar que entra aqui e que entra do lado de cá. Então, quase que fica um corte meio apical, entendeu? Com veias pulmonares entrando nessa região e formando uma do lado de cá, outra do lado de lá, forma um lago. Ou seja, forma uma grande entrada. Então, o lado esquerdo é o quê? Vem daqui até aqui, portanto, é por volta de 5 centímetros, entendeu? O lado esquerdo seria até a entrada dessa veia. Então, fica alguma coisa muitas vezes difícil de você ter certeza qual é o tamanho desse lado esquerdo, entendeu? Então, vamos para outros cortes e vamos ter uma visão que vai nos mostrar o seguinte. Que aqui no corte apical, o lado esquerdo parece aumentado. Parece que existe uma dilatação lateral esquerda. Certo? No corte subchifóide, eu dou muita importância ao corte subchifóide para avaliar o tamanho de cavidade, principalmente do lado esquerdo. Entendeu? E aqui o lado esquerdo também me parece um pouco dilatado. Embora, olha como essas veias aqui atrapalham até a visualização aqui, a confirmação aqui do aspecto, entendeu? Se está aumentado ou não, fica difícil por conta dessas veias aqui, certo? A gente vê aqui um pequeno aneurisma da membrana da fossa oval, certo? Existe ali um pequeno aneurisma do septo interatrial, mas eu seria sincero, mesmo o aspecto subchifóide que eu uso tanto para poder ver se o lado esquerdo está realmente aumentado, quando existem dúvidas como essa, entendeu? Não está ajudando tanto. E eu ficaria com uma certa dificuldade em saber se esse lado esquerdo eu daria um valor aumentado para ele ou daria um valor no limite máximo para ele. Dependeria, obviamente, do que eu encontrasse aqui, como outras condições, entendeu? Se eu encontro alguma condição aqui capaz de aumentar esse lado esquerdo. Se eu encontrasse uma insuficiência mitral seria pelo menos moderada, entendeu? Eu teria tendência a dizer que está aumentado. Então, é isso. Não é tão fácil. E agora para diante, entendeu? Sempre que for medir o lado esquerdo, preste atenção nisso. Preste atenção primeiro no ganho, certo? E preste atenção de que você esteja medindo na parte interna da aorta e não na parte externa da aorta, que seria a parte interna do lado esquerdo, por questão pura e simplesmente do ganho. Se você aumentar muito o ganho, as coisas aqui se espessam e você vai medir, dar uma espessura aórtica muito grande até o lado esquerdo. Primeira coisa. Segundo, preste atenção no lobo lateral. Ela é muito frequente. O erro com medida envolvendo o lobo lateral é algo muito frequente. E depois, preste atenção nas veias pulmonares quando elas entram no lado esquerdo. Geralmente ela não entra para a região posterior não, entendeu? Mas algumas vezes entra e quando entra, entendeu? Complica realmente essa medida. Não é tão simples medir o lado esquerdo, pode ter certeza. É muito difícil medir o lado esquerdo.